Nós te damos graça nesta noite, pelo grande privilégio de estarmos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós, Senhor. Em muitos cantos deste mundo, Senhor, muitos gostariam de ter a Tua palavra aberta diante de si numa noite como essa, e não podem, Senhor, porque estão debaixo de perseguição. Mas nós te adoramos porque temos este grande privilégio. Recebe nosso louvor e a nossa adoração, e que nós possamos aproveitar a oportunidade que temos, Senhor, para que quando vier a perseguição, nós estejamos preparados e a Tua palavra esteja em nós, para que nós possamos ser uma bênção neste mundo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, eu ouvi alguma coisa hoje que me chamou muita atenção. Não sei se é verdade ou se é boato. Bom, antes de eu falar isso, eu gostaria que vocês viessem para frente. Vocês estão muito longe. Por favor, não sentem lá atrás. Sentem aqui na frente. Isso, aproveita e já vem para frente. E os que estão lá atrás, venham mais para frente. Eu gosto que vocês estejam pertinho de mim, porque eu amo vocês. Vem para frente, todo mundo. Aí, ó, quanto lugar vazio aqui, ó. Amém, aleluia. Vem para cá, vem, irmão lindo, chega mais. Chega mais. Eu vos amo, quero vocês pertinho de mim. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aí, tá gostoso agora, todo mundo juntinho aqui, né? Não tem problema que a igreja pareça que está vazia. Mas vocês estão tudo juntinho aqui, tá bom. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Então, irmãos, como eu ia dizendo, eu ouvi dizer, eu não sei se alguém ouviu também, talvez por noticiário ou qualquer coisa, mas eu ouvi dizer que a ONU, as Nações Unidas, estão estrategicamente organizando uma paz para o Oriente Médio. E que esta paz consiste em um governo de coalizão que atenda aos anseios de árabes e judeus. E que este governo de coalizão será colocado pela ONU para governar, e a sede do governo, deste governo será em Jerusalém. Se isso está acontecendo, o anticristo vai chegar. E vai chegar agora. Alguém ouviu isso? Então fiquem atentos, porque se a ONU fizer isso, pode levantar as vossas cabeças, porque Jesus volta já. E eu estou querendo que ele volte hoje. Então, irmãos, se a ONU estabelecer um governo de coalizão para estabelecer paz entre judeus e árabes, pegar uma pessoa de fora e colocar lá dentro como governo geral deles, Jesus vai voltar, e vai voltar já. Porque é isso que vai acontecer, né? Quando acontecer isso, e eles disserem a paz e segurança, eles sobrevirão repentina destruição. Por quê? Porque vai haver um governo de coalizão mesmo. Quando esse governo de coalizão acontecer, quando esse governo de coalizão chegar, governo que atende árabes e judeus, o que vai acontecer em seguida? Eles vão fazer um pacto de paz. E esse governo vai governar com autoridade, com poder, durante 3 anos e meio. E vai ser tão bom e tão próspero que o mundo inteiro vai olhar para ele e vai querer este homem como governo do mundo inteiro. E dentro desta globalização ele vai se tornar realmente alguém muito importante. Quando ele assumir bastante importância, com 3 anos e meio de governo, ele vai se tornar tão importante que o mundo inteiro vai estar aos seus pés. Aí ele vai estabelecer o templo em Jerusalém e vai sentar no trono dizendo: eu sou Deus. Aí os judeus vão dizer: você não. Aí ele vai começar a perseguir os judeus. Aí começa os 3 anos e meio de perseguição aos judeus. E nesses 3 anos e meio de perseguição aos judeus, haverá sobre ele juízo terrível e tremendo da parte de Deus. E no final dos últimos 3 anos e meio, que completa 7 anos, Jesus volta com a igreja para estabelecer o milênio. Aleluia! Eu estou de olho nesse negócio. Porque se acontecer... Oi? Revista chamada da meia-noite? Vão reconstruir o templo. Estão planejando reconstruir o templo de Israel, de Salomão. Bom, a reconstrução do templo, eu já li alguma coisa sobre isso. Ela está dizendo que a revista chamada da meia-noite, nela os judeus estão falando de reconstruir o templo. Os judeus não pretendem reconstruir o templo, por quê?
Porque isso eu perguntei lá em Jerusalém, né? Olhando lá para o lugar do templo, eu disse para o nosso guia, que era um tenente do exército de Israel, judeu messiânico. Não messiânico ainda, mas judeu que está estudando sobre Jesus para se converter. Eu tive oportunidade tremenda. Preguei até espumar o canto da boca aqui. Você já pensou você pegar um judeu que está estudando acerca de Jesus? Isso não acontece todo dia. E ele falando espanhol fluentemente? Eu peguei o portunhol e mandei bala, né? Aí falei com ele bastante, né? Sobre Jesus e tal. E infelizmente eu cometi um erro grave. Eu falei com ele que mandaria uma fita de toda a nossa viagem e não mandei até hoje, porque não consegui fazer um trabalho bem feito nas fitas. Mas lá eu estou pregando, mostrando, falando sobre Jesus, sobre o milênio, sobre tudo. E ele certamente ia ver essa fita, né? Mas eu volto lá e acho ele, porque eu tenho o endereço dele, né? Pois bem, então, irmãos, ele disse para mim, olha, pastor, Israel não vai construir o templo, porque Israel está esperando o Messias chegar. E o Messias vai construir o templo. Ele vai construir. Então, pode ser que eles resolvam construir para ocupar o lugar que os árabes estão querendo dominar definitivamente, né? Porque o problema deles lá é o templo, é o lugar santo, né? Está vazio hoje, tem 2 mesquitas, uma em cada canto, e o meio está vazio. E algumas outras áreas também do templo estão vazias. Pode ser que os judeus agora empurrem os árabes de vez fora do lugar e derruba aquelas mesquitas tudo e constrói o templo para poder ocupar o lugar. Pode ser. Mas olha, para derrubar aquelas 2 mesquitas, tem que matar muito árabe. Vai correr sangue como se fosse enxurrada, porque eles não vão abrir mão tão fácil. E para os irmãos terem uma ideia, nós temos 6 milhões de judeus em Israel. Parece que hoje o estudo vai ser outro. Nós temos 6 milhões de judeus em Israel. E nós temos 5 nações árabes ao redor de Jerusalém. Nós temos ao norte o Líbano e a Síria. Depois nós temos a Jordânia do lado. Aí descendo mais ao sul nós temos a Arábia Saudita. E depois temos o Egito. 5 nações árabes. Esquece 4, deixa uma só. Só o Egito tem 60 milhões de habitantes, enquanto Israel tem 6 milhões. Então só o Egito, uma das 5 nações, só uma delas é 10 vezes maior do que Israel. Então, é covardia, né? Aí depois tem o Irã, tem o Iraque, tem a Turquia, aí depois tem a Líbia, aí depois tem outros países árabes, Emirados Árabes, e até o Kuwait, né, que é inimigo do Iraque, mas também é árabe. E aí tem o mundo árabe todo, que é um mar de homens, né? Uma humanidade de gente, contra 6 milhões de judeus ali. Só que eles já tentaram 2 vezes e não conseguiram. A Guerra dos 6 Dias, vocês sabem, eles invadiram Israel num dia de festa. Estava todo mundo desarmado, fazendo festa, comendo e bebendo numa festa, quando Israel menos espera 5 nações. Ao norte, ao oeste, ao leste, ao sudeste e ao sul. O Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Invadiram Israel tudo de uma vez. Com um exército como formiga. Eles se levantaram, se organizaram e em 6 dias eles conquistaram 2 vezes o território que eles tinham até aquela data. Venceram o Líbano e a Síria ao norte, venceram a Jordânia ao lado, venceram o Egito ao sul e foram até o Canal de Suez. O Canal de Suez, até os termos de Israel, dá mais ou menos uns 400 quilômetros, né? Não, uns 400 quilômetros. Eles andaram em 6 dias, irmãos, 400 quilômetros para frente do território que eles tinham. Não sei como, mas andaram e conquistaram. Então, tem milhões e milhões de árabes, mas judeu, Israel tem... É verdade, né? Eles têm o Senhor. Deus não abandonou Israel. Israel abandonou o Senhor, mas o Senhor não abandonou Israel. Você pode abandonar o Senhor, mas Ele nunca vai te abandonar. E o dia que você gritar por socorro, Ele vai te socorrer.
que o Senhor é misericordioso, longânimo, né? Glória a Deus. Então fique de olho, se acontecer isso, nós vamos subir logo, logo, irmão Lino. Jesus vai voltar e nós vamos subir, alegre, feliz, abençoado. Oh, glória, né? Aleluia. Domingo, o Senhor nos surpreendeu aqui com aquela história das 10 virgens. Hein? Eu não tinha preparado aquilo para pregar, não, irmãos. Aquilo Deus falou aqui na hora, estalou assim, pá, puf. Glória a Deus. Venha mais, Jesus. Nós estamos querendo. Amém? Bom, então, enquanto Jesus não volta, vamos ver o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Eu ainda quero dar estudo bíblico aqui, que a igreja é lotadinha, irmão, derramando gente lá atrás. Isso vai acontecer. Bom, nós estamos em Romanos 5, 12 ao 21. Aleluia. E hoje nós vamos andar um pouco mais rápido com esse assunto, porque nós já vimos isso. Então nós vamos andar um pouco mais rápido. Romanos 12, 5 a 21. Quem vai ler para nós o texto? Quem lê para nós o texto? Qualquer um. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir, que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Pecado, capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado, também no mundo também pelo pecado. Como é que é? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bom, vamos recordar essa questão do pecado. Aqui está uma árvore linda, né? Como ninguém faz igual. E aqui está um galho que caiu. Agora vai nascer uma... Tá vendo lá um raminho lá, né? Aquele galho ali pecou. Caiu. Não vingou. O fruto que não vinga. Então nós temos lá a árvore com os frutinhos lá, né? Mas aqui no chão também tem um que pecou, ele não vingou, ele caiu. Quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia tem dois sentidos para pecado. Pecado no sentido de pecado moral, que é transgressão da lei de Deus, que é transgressão de uma lei conhecida, este pecado que mata espiritualmente, e o pecado no sentido de que a partir de Adão todos morrem, entende? Quando Adão pecou, transferiu a morte para todos os homens. Então, esse pecado, esse pecado é a palavra mais comum entre os teólogos, é errar o alvo.
é errar o alvo. E o outro pecado é transgressão. Transgressão. Ou impiedade. Então, vocês estão percebendo a diferença entre um e outro? Por que criança morre? Criança não tem pecado, por que morre? Porque criança tem pecado no sentido de transferência de natureza de Adão para ele. Ele nasce com a natureza de alguém que vai morrer. Ele não nasce com a natureza de alguém que vai viver. Por que ele não nasce com a natureza de alguém que vai viver, mas sim com a natureza de alguém que vai morrer? Por quê? Por causa do pecado de Adão, todos morrem. Entendeu? Ou não? Então há dois tipos de pecado. O pecado que é o pecado que gera morte física, e este nós herdamos de Adão. E o pecado que gera morte espiritual, e este é a consequência da nossa atitude. Alguém tem dúvida ou entendeu? Repito, oi. Pode perguntar. Então, o grande problema é que no século IV existia um teólogo chamado Agostinho que confundiu isso e passou para as gerações posteriores. A Igreja Católica adotou a doutrina de Agostinho e passou 1000 anos pregando essa mesma coisa, e depois João Calvino, o fundador da Igreja Presbiteriana em Genebra, em 1542, adotou a mesma doutrina e passou para nós. E hoje, tanto igrejas católicas como igrejas protestantes, uma grande maioria delas, ensinam que o pecado original é este aqui, E não é. Pecado original é isso aqui, Pecado original não transmite morte espiritual. Pecado original transmite morte física. Porque se pecado original transmitisse morte espiritual, então as crianças iriam para o inferno. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então o pecado original transmite morte física. É este pecado, errar o alvo. A partir de Adão todos morrem. É isso que a Bíblia está dizendo ali. A partir de Adão todos morrem. Se Adão não tivesse pecado, e sua descendência também não tivesse pecado, então a morte não existiria. Todos os homens seriam eternos. Entende isso? Como Adão pecou, então todos morrem agora. Nós herdamos a morte de Adão. Mas não a morte espiritual, a morte física. A morte espiritual é consequência da nossa atitude pecaminosa. Eu peco, por isso morro. Entende? Espiritualmente. A criança não peca, por isso não morre espiritualmente. Mas ela também precisa de salvação, precisa. Por quê? Porque nós temos a natureza de Adão. Então Cristo é suficiente para salvar a criança que não tem pecado, transgressão. Mas a criança que tem pecado, errar o alvo. Dá para entender essas duas coisas? Alguém tem dúvida ainda? Olha, se vocês entenderam, parabéns. Hã? Você não misturava muitas coisas, religião com cultura grega? Quem? Agostinho misturava. O maniqueísmo trazia. Agostinho, ele era filósofo e era maniqueísta. O que é maniqueísmo? Maniqueísmo é uma doutrina que diz que o corpo é mau. O corpo é mau e o espírito é bom. E que o corpo é a cadeia da alma. Quando você for livre do corpo, você não tem erro. Essa ideia é terrível, porque surgiu uma licenciosidade tremenda em cima disso. Então você pode fazer o que você quiser no corpo, porque quando você morrer, o corpo leva a maldade e o espírito sai puro. Vai nessa. Vai nessa. Né? Então o corpo não é mau nem bom, o corpo não tem nada. O corpo é uma caixa morta. Sai o espírito, o corpo apodrece, fede. Até às vezes antes de sair já está fedendo, né? Não é verdade? Às vezes até antes de sair já está fedendo. Mas o corpo não é bom nem mau. O corpo só obedece uma orientação que vem de cima, que vem do espírito. Então o mal é estar no espírito e não no corpo. Mas o maniqueísmo, que é a doutrina de Agostinho antes de se converter, é que o corpo é mau. Entende? Quando ele vem para o cristianismo, ele traz 3 influências. Ele traz o neoplatonismo, que é da doutrina platônica que ele adotou antes. Eu não vou explicar aqui para não tomar muito tempo, né? E ele traz a doutrina do maniqueísmo
e adota o cristianismo. Então ele tem três origens: neoplatonismo, maniqueísmo e cristianismo. Ele mistura os três e dá a doutrina do pecado original, doutrina da penitência e um monte de doutrina que depois a Igreja Católica desenvolveu ao longo dos anos. E por fim, a ideia de sacrificar o corpo. Você vê esse pessoal entrando na igreja, subindo a igreja do Bonfim, a igreja não sei de onde, de joelho, o joelho sangrando e tal, tem que judiar do corpo porque o corpo é mau, é maniqueísmo. Vem de Agostinho e que ele trouxe do maniqueísmo. Entende? Toda essa origem doutrinária vem de lá. Você tem que castigar o corpo. Vocês já viram aqueles que tem um chicote e bate nas costas? Com as machadinhas na ponta e está sangrando e tal? Maniqueísmo. O corpo é mau. Eles chegam ao cúmulo de dizer que a coroa de espinho foi para judiar do corpo, porque o corpo de Jesus era mau. E o espírito estava preso lá. Então tem muitas ideias assim. Mas o maniqueísmo por si só não traz tanto prejuízo. Mas o Agostinho tinha ideias platônicas também. O Arnaldo colocou isso, acabou de colocar isso agora. O neoplatonismo. Isto é pior ainda do que o maniqueísmo. Entende? Isso é pior ainda do que o maniqueísmo. Por quê? O mundo das ideias é que é o mundo verdadeiro. Então o homem é a medida de todas as coisas. Ele é que cria Deus. Entende? Só para vocês terem uma ideia. O homem é que cria Deus. Deus é um mito criado pelo homem. Porque a ideia do homem é muito fértil. Então ele cria Deus. E cada um cria o Deus do jeito que ele quiser. Então seu Deus é do tamanho da sua mente. Entende? E como a Bíblia mostra que nós alcançamos as coisas de acordo com o nível da nossa fé, aí pronto, eles misturam isso e fazem uma doutrina diabólica. Entende? Aí mistura tudo. Então o seu Deus não é do tamanho da sua fé, o seu Deus é do tamanho da sua mente. Você tem uma mente capaz de conquistar mais, então você diz que tem um Deus suficiente dentro daquele limite. E você vai até onde a sua mente vai. Porque a ideia é a medida de todas as coisas, porque o mundo verdadeiro é o mundo das ideias. Isto é platonismo, assim, dando uma pincelada superficial, né? Mas o problema de Agostinho trouxe a ideia do pecado original, como transgressão. E aí veio aquela ideia de que a criança, quando nasce, não vai para o céu, se morre, vai para o limo, e se mamar o leite da mãe tem que passar no purgatório para vomitar. É uma bobajada que vem, uma coisa horrorosa, e vira um monte de besteira, né? Nós não vamos entrar nesses pormenores, porque não tem razão de entrar. Mas o fato que o apóstolo Paulo está colocando é que o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a morte. O pecado de Adão trouxe para nós a morte física. E o nosso pecado traz para nós a morte espiritual. Então, quando o homem peca, ele já tem a morte por causa do pecado de Adão. Agora ele tem a morte espiritual por causa do seu próprio pecado. Por isso, quando o homem se arrepende, confessa e deixa, ele morre fisicamente, mas espiritualmente ele não morre mais, porque ele é perdoado e alcança a vitória. Deu para entender? É tão simples como 2 e 2 são 4. Não tem segredo. Só que não pode misturar as duas ideias de pecado que estão aí no texto. Senão aí faz confusão mesmo. Ok? Tirou a dúvida da questão do pecado original? Ou não? Só entender essa visão de Agostinho para ver se encaixa no que eu penso. Eu acho que Agostinho é isso aí. Pecado original é transmissão direta. De Adão para nós, morte eterna, todo mundo está perdido, todos estão mortos, não tem vida para ninguém, a criança já nasce morta espiritualmente, e se não aceitar Jesus, não tem vida, portanto, se ela morrer sem aceitar Jesus, ela vai para o inferno também, não importa a idade que ela tenha. É isso aí. Mas ele vai mais fundo ainda. Aí ele chega a um ponto extremo, que Deus predestinou alguns para os céus e outros para o inferno. Uns vão para a vida e outros vão para a perdição. Então esses que são condenados à perdição, mesmo que ele se arrependa, não tem jeito para ele vai para o inferno mesmo. E ele não vai se arrepender genuinamente, porque Deus não vai dar para ele arrependimento. Porque Deus salva quem quer e condena quem quer. Não vamos chegar nisso lá no capítulo 9 de Romanos. Viu? Não vamos chegar lá. Capítulo 9 não vamos chegar nisso aí. Bom, mas todos pecaram. Todos pecaram. Em Adão todos pecaram. Em Adão todos erraram o alvo. Ok? Em Adão todos estão
Vamos pensar sobre semente, e aí você entende. Você entende. Adão tinha dentro dele a semente, que somos nós. Você tem dentro de você a semente, que é o teu filho, que vai gerar, não é? Quando você gera um filho, você gera a sua semelhança, ou não? Então, você gera aquilo que tem dentro de você. Adão, quando pecou, se tornou ser mortal. Então, ele gerou filho. E esse filho é mortal como ele. Entende? Esta árvore aqui, ela vai produzir a semente igual a ela. Tá certo? Se ela tem uma semente, se ela é eterna, ela vai produzir uma semente eterna. E se ela é mortal? Ok? Adão era eterno e ia gerar semente eterna. Adão se tornou mortal, gerou semente? Não tem segredo. Eu creio que a criança nasce propensa para o mal. Creio que a criança nasce propensa para o mal. Por causa da natureza. Mas por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Quando ele é propenso para o mal, ele vai para o mal. Então, aí veja bem. Aí ele só vai configurar o mal na vida dele quando ele tomar a decisão definitiva para o mal. E provavelmente vai ser assim. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E foi isso que Davi reclamou diante de Deus: Senhor, eu fui gerado em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Por isso o Senhor é justo quando me julga e me condena, porque eu já nasci no meio do pecado. Mas, Senhor, eu não estou esperando o teu juízo, eu estou esperando a tua misericórdia. Compadece de mim e torna-me a alegria da tua salvação. Restaura, Senhor, e põe um cântico novo na minha boca. Então eu vou publicar a tua justiça aos pecadores e etc e tal. Senhor, olha a minha condição, eu nasci num mundo mau, terrível. Eu fui gerado nesse mundo já em condição de pecado. É isso que Davi está colocando. Davi não está dizendo que ele nasceu pecador. Davi está dizendo que ele nasceu num mundo cheio de pecado. Entende? Num mundo que o pecado domina. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que quando ele nasceu, ele já estava transgressor. Não é isso que ele está dizendo. Ele disse que ele nasceu na natureza de Adão. Errou o alvo. Ok? Oi? Morte física e morte espiritual. Morte que reinou de Adão até Moisés foi a morte física, mas também a morte espiritual. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Tá? Então tem dois tipos de morte: morte física e morte espiritual. A morte foi transmitida para o homem. A morte física através do pecado de Adão. E a morte espiritual através do próprio pecado do homem. Ok? Vamos lá para frente? Todos pecaram. Antes da lei, o pecado não era imputado. Versículo 13. Antes da lei, o pecado não era imputado, mas a morte reinou independente. Aí, já estamos chegando lá, Alves. Antes da lei, o pecado não era imputado, mas a morte reinou independente do pecado, do tipo de pecado e também da lei revelada. Os homens morreram, mesmo que não pecaram, a semelhança do pecado de Adão, morreram. O que é que diz lá o versículo 14? É 13, É 13 e 14. Porque a lei estava tal. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança. Pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, morreram. Então isso mostra que herdamos geneticamente a morte de Adão. Herdamos. Mesmo aqueles que não pecaram semelhantemente a Adão, morreram. Então isso explica a morte de criança, sofrimento de criança, tudo, porque o homem nasce para morrer. Ah, por que as crianças sofrem? Porque nós já nascemos para morrer. Quando você respira no ventre da tua mãe, você já tem a morte com você. A morte nasce junto com a gente. É por isso que alguns povos choram quando nascem e riem quando morrem. Por quê? Porque quando nasce para morrer. Quando morre, não vai morrer mais, porque já morreu. Entende? É uma lógica. Uma lógica bíblica. Né? Bíblica. Pois bem,
Então, o texto está dizendo exatamente isto. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura de Cristo. Uma figura antitética. Deixa eu explicar isso para vocês. Adão é uma figura antitética de Cristo. A Bíblia tem muita linguagem de figura. E tem a figura antitética. A antitética. O que é uma figura antitética? É uma antítese. Pronto, ficou do mesmo tamanho. Uma antítese. Nós temos a tese e a antítese, que é o contrário, né? Então, Adão é a antítese de Cristo. Cristo é a antítese de Adão. Ok? Quando a cobra pica alguém, você aplica nele o soro antiofídico. Usa o próprio veneno da cobra para ser a antítese do veneno. Ok? Para ser contra o veneno. Então é isso que eu estou colocando aqui. Adão é uma figura antitética de Cristo. O pecado entrou através de um homem e saiu através de um homem. A antítese de Adão, que caiu no pecado, é Cristo, que viveu como homem e não caiu no pecado. O veneno da cobra serve para curar a picada da própria cobra. Entendeu isso? Todo mundo entendeu? Amém? Pois não, entendeu, irmão? Amém. Então, glória a Deus. Vocês estão bons, hein? Vocês estão entendendo rápido. No seminário, quando a gente fala sobre essas coisas, irmãos, gasta semanas. Gasta semanas. Pois bem, então vamos lá. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Por que Paulo diz que o pecado reinou de Adão até Moisés? Porque Paulo tem em mente a ideia da lei. Ele está falando sobre o valor da lei, desde o capítulo 2. Ele está falando sobre o valor da lei. Ele mudou o assunto, mas não mudou o propósito. Ele quer mostrar que o pecado é pecado para quem tem lei e para quem não tem lei. Que a salvação é de graça, pela fé, para quem tem lei e para quem não tem lei. É isso que ele está mostrando em Romanos. Entende? E nós vamos ver isso aqui, durante o livro inteiro. Pois bem, a morte reinou independente do tipo de pecado, independente do tipo de lei, independente da revelação, o pecado reinou. E reinou com ele a morte. Pois bem, a figura antitética de Cristo é Adão, e a recíproca é verdadeira. O primeiro Adão sobre a transgressão, e o segundo Adão sobre a justificação. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Alguém acha para nós e lê bem rapidinho. 1 Coríntios 15, 45. Achou? Então lê. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. A antítese está aí, né? Alma vivente, o primeiro, espírito vivificante, o segundo. Ok? Bom, deixa eu colocar aqui na lousa alguma coisa interessante para vocês. Isso aqui é, vamos dizer assim, um enlatado, né? Isso é um enlatado. Sabe o que é um enlatado? É aquilo que não foi você que fez, você copiou de outro, né? Então, isso aqui é um enlatado. Vamos lá. Vamos lá com o enlatado aqui agora para vocês. Dois atos. O primeiro Adão teve o ato da transgressão. E o segundo Adão o ato da justificação. Aqui é o versículo
12, 15, 17 e 19. Aqui, versículo 18. Dois resultados. Dois resultados. Dois atos, dois resultados. Adão, qual foi o resultado? Condenação. Condenação. Resultado do ato de Adão foi condenação. Está escrito no 15, 16, 18 e 19. Versículos do capítulo 5, né? Dois reis. Pecado e a graça. Pecado um rei, a graça outro rei. O pecado reinou pela morte. Pecado reinou pela morte. Pecado reinou pela morte, versículo 17. E a graça reinou, ou reina, vamos colocar reina, porque só não reinou, só reina. Reina pela justificação, ou pela justiça, vamos colocar assim. Justiça. A graça reina pela justiça. Versículo 21. Legal, né? Mas esse é enlatado. Oi? Hã? Não coloquei resultado? Oh. Não coloquei resultado. Resultado, Adão, condenação. Ah, eu não coloquei aqui também? Ah, então deixa eu descobrir agora, né? Vamos lá. Transgressão, justificação. Resultados, Adão, condenação. Cristo, justificação. Justificação. Novamente. Adão trouxe transgressão, Jesus trouxe Adão trouxe transgressão, o primeiro Adão trouxe transgressão, o segundo Adão trouxe justificação. Os resultados da justificação é justificação mesmo. Por quê? Porque a justificação é o fim. Justificação não tem nada depois dela. Depois da condenação, depois da transgressão tem o quê? Peraí. Depois da transgressão tem o quê? Condenação. E depois da justificação? Justificação mesmo. Porque a justificação já é salvação. O justo não perece. Ele volta ao estado eterno. Entende? Você pode colocar aqui, numa lógica, salvação. Pastor, aí no primeiro Adão, transgressão poderia pôr o que o senhor falou no primeiro momento, que errou o alvo, né? Não, mas ali ele transgrediu mesmo. Ele não errou o alvo, não. Ele pecou voluntariamente. Deus disse, não faça, ele fez. Entendeu ali? Primeiro homem não errou o alvo, ele fez iniquidade, transgressão. E aí... Isto. A transgressão de Adão gerou morte física e morte espiritual. Ao transgredir, ao errar o alvo, ele transgrediu. Porque ele tinha um alvo de obedecer a Deus. E ele obedeceu o alvo errado, que foi o diabo, aí transgrediu. Ao errar o alvo, ele transgrediu. Entende? Nós já nascemos com o alvo errado. Você entendeu? Porque ele transgrediu. E isso é a natureza pecaminosa. Hã? Nós já nascemos com o alvo errado. Não transgressores. Não nascemos transgressores. Nascemos com o alvo errado. Vocês estão entendendo o negócio?
Por isso que precisa se converter. Fazer uma curva e voltar. Ó, o erro de Agostinho foi juntar os dois pecados. O pecado que é errar o alvo e o pecado que é transgressão. Transgressão é iniquidade. Você faz porque você quer fazer. Isto é que leva o homem para o inferno. Isto é que leva o homem para a perdição. Entende? E ninguém peca inconsciente nesse sentido de transgressão. Ele peca consciente. Sabe? Um ato voluntário. Isto é pecado de transgressão, iniquidade que leva à morte eterna, à morte espiritual. Porque ele quis. Sabia, decidiu voluntariamente. Foi voluntário, decisão voluntária. Que Adão era o homem perfeitamente. Tudo perfeito. Do jeito que Deus criou. Aí você estava aqui no primeiro estudo de Romanos? Então aí ele virou, lembra do pai assim caindo lá de ponta cabeça? Pois é. Então é isso aí mesmo. Aquele pai assim fica na cabeça de todo mundo. Passa 20 anos, eu encontro com o irmão e ele fala para mim, sabe aquele pai assim? Está aqui na minha cabeça até hoje. Bom, você peca se você quiser, senão você não vai pecar mais. Referência. O ensino audiovisual, você vai ver e vai gravar, fixar, né? Mas então ali está, viu, irmãos? Só que eu não tenho o versículo, vamos ver se o versículo está aqui fácil. Eu errei na hora de copiar. Por isso que às vezes o pregador, quando vai pregar, se ele não falar que é um enlatado, ele se atrapalha. Eu já tinha falado que era um enlatado, então se eu não lembrar, não tem problema. Bom, deixa eu ver se eu notei aqui. Notei resultado, pecado, resultado de Adão, condenação. Eu não coloquei o de Jesus, hein? Tá certo. Mas deixa eu ver se tem aqui os versículos. Estava pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou, mas não é assim, o dom gratuito não vai ter mesmo, não. Como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. Vamos para frente. Eu não vou lembrar o versículo mesmo, 19. Muitos serão feitos justos. Resultado, Adão, condenação, Jesus, justificação. Mas é que esse aqui é o resultado desse. Então o resultado da transgressão é condenação. Mas o resultado da justificação é justificação mesmo. Porque justificado terminou. Aí é o fim, não é o meio. A transgressão é o meio da condenação. E a justificação é o meio de quê? Da justificação mesmo, pode ser da salvação. A palavra não estava errada. A justificação é o meio da salvação. Tá perfeito. O seu raciocínio está correto. Só não está no versículo, mas está correto. Bom, então vamos lá. Vamos seguir aqui. Mas não é assim o dom gratuito. Não é assim o dom gratuito. E não foi assim o dom como a ofensa. Pela ofensa de um reinou a morte, por uma ofensa o juízo, e por um ato de justiça a justiça. Por uma ofensa veio o juízo, e por um ato de justiça veio a justiça. A ofensa de um, morte para todos. Muitas ofensas, justiça de um, vida para todos. Eu vou explicar isso aqui, na lousa agora. Isso é muito interessante. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Ofensa de um. Morte para todos. Ok? Bom, esta foi a situação que Adão deixou para nós. Ofensa de um, morte para todos. Deixa eu ver o que mais coloquei aqui.
qual foi a sequência disso? Muitos mortos. Agora, justiça de um. Olha lá, o contrário, tá vendo lá? Ó? Ofensa de um, morte para todos. Muitos mortos, justiça de um. Ok. Ofensa de um, morte para todos. Consequência. Muitos mortos. A consequência é muitos mortos. Justiça de um. Salvação para todos. Muitos. Por quê? Para todos e para muitos. Porque, veja bem, a morte de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecadores. Mas a morte de Jesus é eficiente para salvar todos os que se arrependem. Entenderam? Isso é um resumo de tudo. A morte de Jesus é suficiente para todos os homens. Mas a morte de Jesus é eficiente. Para quem? Para os arrependidos. De maneira que Paulo está dizendo que a salvação tem dois lados. A salvação tem o lado divino e tem o lado humano. Salvação tem dois lados, o lado divino e o lado humano. A ofensa de um trouxe morte para todos. Muitos mortos foi a consequência. A justiça de um trouxe salvação para todos. E por que nem todos são salvos? Porque tem o lado humano da salvação. Então, a morte de Jesus é suficiente para todos os homens. E a Bíblia diz que ele morreu não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo quer dizer os homens todos. Deus amou o mundo quer dizer os homens todos. Para que todo aquele que nele crê, quer dizer arrependimento, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso é simples. A morte de Cristo, o sacrifício de Jesus é suficiente para todos, mas só é eficiente para aqueles que se arrependem. Bom, gente, isso é uma declaração muito simples, mas isso aqui determina que caminho você vai, pelo mundo teológico. Eu vou arrebentar essa bola aí já. Vou. É que as crianças estão brincando, não é só o Renatão, olha lá. Todas as crianças estão brincando. Então, veja bem, a morte, o sacrifício de Jesus é suficiente para todos, mas eficiente para os arrependidos. Certo? Todo mundo entendeu? Amém? Isso muda todo o seu conceito teológico. Porque se você tiver um fundamento teológico calvinista, então você não vai aceitar isso. Por que você não vai aceitar isso? Porque o fundamento teológico calvinista, que é de origem da igreja presbiteriana, da qual nós fazemos parte, não é esse. E nós vamos ver isso no capítulo 8. É que Deus criou o homem e aprove Deus salvar alguns. E ele escolheu a dedo quem vai salvar, e ele teve misericórdia desses
e não teve misericórdia dos outros. E ele ainda diz: a mim aprove ter misericórdia, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E há injustiça nisso? Não. Por quê? Porque eu sou soberano, eu sou o Senhor. Então os calvinistas dizem que Deus escolhe arbitrariamente quem Ele quer, e quem Ele não quer, Ele deixa morrer na condenação. E isso não é injusto, porque Deus é soberano. Eles engolem isso, mas o apóstolo Paulo não. Oi. É aquele resumo na história, quando eles acham que a criança é um adulto pequeno. Que a criança é um adulto pequeno, exatamente. Aproveitar daí, quando vai aparecer a máquina e tal, para poder pôr a criança para trabalhar, porque a criança é uma pessoa pequena. E interfere em toda essa logística aí. Interfere em toda essa civilidade aí. A civilização toda foi contaminada pela ideia. Então, irmãos, aquilo que você crê é muito importante, porque aquilo que você crê é aquilo que você vive. Pois não? Calvino é fundador do presbiterianismo. Nós estamos contra. Nós pregamos diferente de Calvino. Nós não concordamos com ele. Não, nós os pentecostais. O nome presbiteriano permaneceu porque o presbiteriano é o sistema de governo também. O nosso presbiterianismo é o sistema de governo e não a base teológica. Porque a base teológica que eu particularmente prego não é nem calvinista e nem luterana, é wesleyana. O Wesley é que trouxe a ideia de que a liberdade do homem não está... A não liberdade do homem não depende de Adão, mas depende de si mesmo. Entende? Então foi o Wesley que descobriu isso. Quem primeiro colocou essa ideia foram os batistas, que depois rejeitaram e adotaram o calvinismo. Os batistas adotaram o calvinismo. E vem o Wesley numa renovação espiritual da igreja e ensina que se Deus, sendo Deus e podendo salvar todos os homens, escolheu alguns, ele é o pior dos demônios. Olha que coisa forte. Se Deus, sendo Deus, consequentemente soberano, e pode, por consequência, salvar todos os homens, e não salva todos os homens, ele não é Deus, mas é o pior dos demônios. Porque cria um ser para depois jogar no inferno. Cria um ser para depois condenar a perdição eterna. O nosso Deus não faz isso. O nosso Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus no Calvário disse: Pai, tudo está consumado, tudo realmente estava consumado. E se você duvida, abre a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 em diante. 2 Pedro 3, 9 em diante. Pode ver, vamos lá. Está aberto aí? Deus é longânimo para conosco, não querendo, vai lá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Basta ou querem mais um pouco? Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, o plano de Deus é perfeito para salvar todos os homens. Por isso o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todos os homens. Mas Ele só vai salvar aqueles que se arrependerem. Por que que Deus não vai salvar os que não se arrependem? Porque Deus não tem misericórdia? Vamos acabar com isso de vez? O que é ruim a gente tem que matar no ninho. Vamos acabar com isso de uma vez. Por que é que Deus não salva todos os homens? Mesmo aqueles que não se arrependem? Porque o céu vai ser o caos de novo. O sujeito vai para lá com a natureza de porco. Vai emporcalhar. Ou não? Ou não vai? Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher o caminho que queria seguir. Creio que da mesma forma que tem o livre-arbítrio para escolher para onde ele quer ir. Você pega, vamos, já que nós mexemos com serpente hoje, com cobra aqui, com veneno de cobra, então vamos lá. Você pega, vai no Instituto Butantan e pega 50 cobras, e você, toda da mesma espécie, e você coloca lá 50 cobras, todas sem veneno, mas você coloca 51, você coloca uma venenosa.
Ninguém pode meter a mão no meio delas. Por quê? Porque uma delas tem veneno, você não sabe qual é. Ela vai morder e você vai morrer do mesmo jeito. Mesma coisa, Deus leva mil salvos para o céu e leva um pecador, ele desgraça tudo lá. É ou não é? Ele vai desgraçar tudo lá. Então a condição é arrependimento. Arrependeu, tem fé em Jesus, arrependimento, então você está qualificado. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza, você é uma nova vida. Então, irmãos, é por isso que não adianta ser religioso, que vai para o inferno com religião e tudo. Entendeu isso? Não adianta ser religioso, tem que nascer de novo. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: ô Nicodemos, que pena, você é mestre em Israel e não entende isso. Mas eu te digo, necessário você nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. É tão simples, Jesus falou isso. Então, gente, se alguém aqui é religioso, por favor, aceita Jesus de verdade. Nasce de novo. Senão, não tem jeito. Não tem jeito para você. Tem que nascer de novo. Irmãos, quando a gente fica falando aí, irmãs, vocês têm que usar roupa decente, irmãos, vocês têm que largar de olhar para o traseiro da mulher dos outros, quando a gente fica falando essas coisas, a gente tá fazendo o quê? A gente está... Às vezes eu exagero um pouco nas palavras, mas vocês não escandalizam comigo não, viu? Porque quando eu vou adquirindo confiança, eu vou falando mesmo. Bom. Por quê? Nós estamos colhendo aqui tirando as folhas. Agora, se você já tem uma natureza nova, nem precisa disso. Você já tem a natureza nova. Você mesmo vai se auto-repreender quando cometeu alguma coisa errada aí. Um exemplo seria no caso de um formigueiro. Tem um monte de formiga. O que eu tenho que fazer? Atacar as formigas? Não adianta nada, elas vão voltar. Eu tenho que atacar o formigueiro. Tem que acabar com ele lá. Então isso aqui, isso é muito interessante, hein? Então o peladão lá, ele está mostrando quem ele é. Né? O peladão lá que você encontra na rua, está mostrando a sua sexualidade, ele está mostrando quem ele é. O que precisa? Mudar de roupa? Não, ele precisa mudar de vida. Porque mudando de vida, ele vai mudar de roupa também. Entenderam isso? Mudando de vida, ele vai mudar de roupa também. Mudando o coração, ele vai mudar a maneira de olhar as coisas. O mundo para ele vai ser visto de maneira diferente. Por isso é nascer de novo. Alguém que nasceu de novo vê o mundo diferente. Não quer dizer que ele não tenha tentação, não quer dizer que ele não enfrenta luta, mas ele vence porque ele tem uma natureza nova dentro do coração. Amém? Aí um vem tremendo de medo para mim: pastor, eu tenho luta. Por que eu tenho luta? Vem chorando: pastor, eu caí em pecado. Eu não consegui manter a vida espiritual. E a maior alegria que eu tenho, sabe por quê? Porque eu sei que ele nasceu de novo. Porque quando ele não tinha nascido de novo, o pecado para ele era bom. Era muito gostoso. O pecado não faz mais parte da vida dele, porque ele tem uma natureza nova. Ele é um cidadão do céu, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse tipo de crente não dá problema, irmãos, porque ele tem uma natureza nova. Agora, aquela tranqueira que não converte, esse fica dando dor de cabeça a vida inteira, porque não nasceu de novo. Aí é a mesma coisa de você pegar um porco e lavar ele. Você dá um banho nele, passa um talquinho nele, debaixo do sovaquinho dele, amarra uma fitinha vermelha no pescocinho dele, bota ele lá em cima do púlpito. Ele prega bonito com a gravatinha vermelha, mas ele é porco. Quando ele sai de lá, ele vai para a lama de novo. O bicho é fedorento, não tem jeito. É ou não é? Pecador sem salvação é assim. Você pega, ensina, fala, ou pega no colarinho e esfrega ele no chão. Ele sai daqui, vai lá na rua, peca do mesmo jeito. Vive na podridão. Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, no capítulo 6, porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Aí vem uns patife, dizer assim: não, Jesus só quer o coração. Você tem que ser santo espiritualmente, tudo espiritualizado. O corpo pode mostrar o traseiro para quem você quiser. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Crente salvo vive, anda de maneira decente, porque tem uma nova vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A menina ali está pentecostal. Bom, então vamos para frente aqui.
Irmãos, Romanos é uma delícia, porque Romanos fala de uma vida que eu tenho. Fala de uma vida que você tem. E que o mundo não tem, porque não conhece. Aí você vai sentir o valor que tem aquele dia que você disse, eu aceito Jesus como Salvador, e a lágrima correu quente aqui. Você estava se arrependendo naquela hora. Você estava sendo lavado. E uma nova vida brotou dentro do seu coração. Uma alegria de estar na presença de Deus. Uma coisa gostosa que o mundo não pode tirar. Então, quando alguém diz, o diabo me perturbou, o diabo me jogou, o diabo não pode fazer nada por você. Você só tem um inimigo nessa terra. Sabe quem? Você mesmo. Você só tem um inimigo, eu só tenho um inimigo. O meu inimigo sou eu mesmo. Porque quando eu faço o que eu quero, aí a coisa fica ruim. Agora, quando eu deixo morrer essa natureza que eu trouxe lá do Adão, para obedecer essa nova natureza que Jesus me deu, que coisa boa. É isso que acontece com você? Quem está nessa condição? Levanta o braço, deixa eu ver. Quem está exatamente assim? Jesus, não tem muita gente assim não, misericórdia. Quando você faz o que você quer. Agora, quando você faz o que Deus quer, aí é bom demais. Aí o teu espírito se alegra, se regozija, que coisa boa, que alegria, que felicidade, né? Não é verdade? Pois bem, então vamos para frente aqui. Obrigado, irmão. Deixa eu ver, a nossa hora acabou, não terminei no capítulo 5 ainda. Ofensa de um, morte para todos e tal, vocês entenderam isso? Já fizemos, já pagamos, vamos para frente. Versículo 19, versículo 20, para terminar. Com o advento da lei, aparece a transgressão. Agora Paulo volta na questão da lei. Para que serve a lei? Aí nós vamos ver o capítulo 6 todinho, falando sobre para que serve a lei. Com o advento da lei, com o advento da lei, aparece a transgressão. Por que aparece a transgressão? Porque a lei aponta, a lei mostra. Não é? Por que você sabe que naquele lugar da estrada só pode andar 60 por hora? Porque tem uma placa lá. O que a placa representa? A lei. Se você andar 70, você vai sentir no bolso, é ou não é? É ou não é? Se não tiver placa nenhuma, e o guarda parar você, você fala para ele, vai multar a sua vovozinha porque não tem placa aqui. É ou não é? Não tem lei nenhuma aqui. E você está baseado em quê? Se você falar isso, ele vai prender você, né? Porque você desacata a autoridade. Mas você não vai falar assim. Você vai dizer, mas guarda, não tem lei, não tem nenhuma placa de trânsito aqui. Ele vai olhar, vai dizer, é verdade, não tem mesmo. Não tem nenhuma placa de trânsito. Mas dá um cafezinho pro guarda que eu deixo você embora. Ele vai falar isso. Vai ou não vai? Dá um cafezinho pro guarda que eu deixo você embora. Ele vai querer te corromper do mesmo jeito. Mas não tem placa, então ele não pode te multar. Porque a lei não está lá. Então quando chega a lei aparece a transgressão, é ou não é? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Né? Apareceu a lei, consequentemente apareceu também a transgressão. O advento da lei trouxe a transgressão. Agora uma coisa interessante aqui, isso não é enlatado não, isso aqui é o mesmo que preparei. Vamos ver então essas coisas. Pecado mais lei, pecado mais lei, igual consciência. O pecado mais a lei tem como produto a consciência. Por quê? Porque a lei mostra o pecado, então você é um pecador consciente agora. Pecado mais lei igual consciência. Isso aqui é o quê? A operação da lei. A operação da lei. Qual é a operação da lei? Qual é o objetivo da lei? Qual é o propósito da lei? Produzir consciência.
Este é o propósito da lei. Produzir consciência. No capítulo 1, no capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que a consciência daquele que tem a lei é muito mais desenvolvida do que a consciência daquele que não tem a lei. Aquele que não tem a lei será julgado de acordo com a sua própria consciência, baseado na lei natural. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aquele que tem a lei será julgado segundo a revelação da própria lei. Tá certo? Ok? No dia em que Deus julgar os mistérios dos homens segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo que o homem pode ser salvo sem passar pelo sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo que o julgamento será segundo o conhecimento que ele teve. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Bom, o pecado mais a lei igual consciência. Então vamos lá. Agora, arrependimento. Eu queria colocar do lado aqui, vou pôr pequenininho. Arrependimento. Arrependimento mais fé igual o quê? Salvação. Arrependimento mais fé igual salvação. Isso aqui é o quê? A operação da graça. Ficou fácil agora, não ficou? Operação da graça. Então, salvação mais fé, arrependimento mais fé, igual a operação da graça. Então, vamos ver a lógica, a sequência agora. Pecado, lei, consciência. Arrependimento, fé, salvação. Este é o plano de Deus através dos séculos. Pecado deu origem a tudo isto. Então, por causa do pecado veio a lei, a Bíblia diz que a lei não existe. A lei existe para o transgressor, então a lei existe por causa do pecado. Quem já leu na Bíblia que a lei existe para o transgressor? Você já leu? Quem mais já leu? A lei existe para transgressores. Para quem não é transgressor, a lei não existe, não precisa de lei. Pecado mais lei igual consciência. Arrependimento mais fé igual salvação. Então, o pecado por causa do pecado, houve a necessidade da lei. Então, a lei que aponta o pecado, traz para o homem consciência. O homem consciente, arrependido, com fé, produz salvação, que é a operação da graça, que vem por intermédio de Cristo Jesus. É o plano de Deus através dos séculos para nós pecadores. Terminando, concluindo. Assim a lei, pelo conhecimento opera a graça. Finalidade. Reino da graça por meio de Cristo. É o versículo 21, que é o último versículo de hoje. Eu estou com o capítulo 6 aqui, mas não vamos ter que deixar para a semana que vem. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Bom, hoje eu puxei um pouquinho assim a mente de vocês, porque esse texto é um texto profundo mesmo, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Você entendeu bem ou você está com a cabeça cheia de dúvida? Tem alguém com dúvida em alguma questão? Entendeu bem? Entendeu bem? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você vai sair daqui valorizando muito mais o seu arrependimento, fé em Jesus para a salvação, né? Arrependimento e fé é muito importante. Sem ele, não tem salvação. Só tem salvação por meio de arrependimento e fé. Atitude certa produz resultados corretos. Atitude errada produz resultados errados. Certo? Amém? Glória a Deus. Então vamos terminar. Aí você pode ficar em casa agora, maquinando tudo isso, remoendo tudo isso. Leia esse texto de novo lá na sua casa amanhã, de manhã, com a cabeça bem fresquinha. Recorda tudo, você vai aprender muita coisa. Quando nós terminarmos Romanos, vocês estão afiados na Bíblia. Tá bom? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor.
Nós te damos graça, Senhor, pela tua misericórdia. Te adoramos por causa da tua graça salvadora. Te agradecemos, Senhor, pelo plano perfeito de salvação. Te agradecemos, Senhor, pela grandeza da tua misericórdia para conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o teu plano é maravilhoso e não exclui ninguém. Todos os homens podem se arrepender e ser salvos. Aleluia, porque o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Ninguém aqui, Senhor, pode perecer, porque o sangue de Jesus, e aspergido sobre nós, nos tem purificado. E nós te adoramos por isso, e vencemos Satanás, porque somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Te damos graça, Senhor, por tudo isso. Te adoramos porque a tua palavra é a verdade. E os nossos corações se alegram diante de ti, Senhor. Bendito é o teu grande nome. Agora despede em paz o teu povo e fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Semana que vem o texto é maravilhoso. Capítulo 6. E o 7 melhora mais ainda. E o 8 ainda nem se fala.